Milton Panzarini, que Deus abençoe, seja bem-vindo, né, na CID Market Brasil. Então está aí o CEO da companhia que vai estar falando para nós um pouquinho sobre esse produto que vem revolucionando, produto que vem fazendo aí a diferença, porque todo dia nós recebendo aí testemunhos, né, pessoas aí sendo beneficiadas com essa bênção de Deus. Então, senhor Ayrton Panzarini com a palavra nesse momento. Amém. Obrigado pelas palavras, pastor Júnior. Quero dar uma boa noite a todos. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de nós estarmos juntos mais uma vez para falarmos do Causimetil, que foi uma bênção de Deus na minha vida e na vida de muitas pessoas, que a gente já distribuiu mais de 100 mil, né, Causimetil aí em todo o Brasil, aí algumas pessoas fora do país, né, que mandaram para a Europa, para a Ásia, né, para a América. Então, pessoas que levaram, né, que a gente não exporta, mas teve pessoas que levaram, e muita gente foi beneficiado pelo uso do Causimetil. Então, eu já uso, falei da outra vez, mas repito, né, desde fevereiro de 2022, quando nós lançamos a nova AME Limitada, quando nós começamos a distribuir o Causimetil nesse formato, né, feito por laboratório. Então, desde fevereiro de 2022, já foram 4 anos. Mês passado, completaram 4 anos, foi o nosso 4º aniversário, e graças a Deus, nenhum efeito colateral, nenhuma contraindicação, nenhuma reclamação no Reclame Aqui, nenhuma reclamação em lugar nenhum. Então, a gente só pode ser de Deus um produto desse, né? E as pessoas que tomam satisfeitas. Eu vou falar um pouquinho do Causimetil, para depois a gente abrir já para perguntas e respostas. Então, vamos falar aqui da composição do Causimetil. Então, o Causimetil, ele é um suplemento alimentar em cápsulas, é um nutracêutico, onde ele tem o carbonato de cálcio, ele tem o metilsulfonilmetano, conhecido como MSM ou enxofre orgânico, ele tem a vitamina C, né, o ácido ascórbico, ele tem o bisglicinato de magnésio, que é o mesmo que magnésio quelato, ele tem o bisglicinato de zinco, mesmo que o zinco quelato ou quelato de zinco, e o manganês, também bisglicinato, que seja o manganês quelato ou quelato de manganês, como muita gente gosta de falar. E, além disso, ele tem também o colágeno tipo 1 e tipo 2, né, no produto. Então, essa é a fórmula do Causimetil. E o que ele faz no organismo, no modo bem geral? Bom, a primeira coisa que ele faz é melhorar o sangue do organismo. O sangue é o nosso combustível. Eu sempre falo que, se você tem um carro e você coloca um combustível de boa qualidade, o carro rende bem e o teu carro ele vai ser mais difícil de dar algum problema mecânico. Se você coloca um combustível batizado ou adulterado, você pode estragar teu carro, você pode ter algumas peças que têm que ser substituídas. No nosso organismo, não é tão simples substituir as peças. Então, quando você tem um sangue adulterado, o que significa um sangue adulterado? Um sangue ácido, que faz com que o pH corporal seu seja baixo. E aí fica propenso a uma queda da imunidade do organismo, e você fica suscetível a várias enfermidades, inclusive algumas graves, como as degenerativas crônicas, entre elas o câncer. Aí você tem um sangue grosso, denso, que dificulta a circulação, tá? Não leva o oxigênio e os nutrientes para a célula de maneira adequada. E também o sangue tóxico. Como sangue tóxico? Porque você pode intoxicar o teu sangue só de respirar o ar, que ele já tem uma série de poluentes, né? Quem mora em zona agrícola, até o veneno que fica no ar, que a pessoa acaba respirando, e aonde tem os veículos, né, os monóxidos de carbono expelidos pelos escapamentos dos carros. Tudo isso vai fazer com que o teu sangue fique tóxico, onde vai fazer também a produção de excesso de radicais livres, que vão também produzir essas doenças degenerativas crônicas. Além disso, o que você come, porque tem agrotóxico na comida, ele vem com bastante elementos químicos, aditivos, né, na comida, ele vem conservantes, ele vem corantes, ele vem uma série de coisas que o alimento demora mais para estragar, mas o teu corpo não está preparado para aqueles conservantes, corantes e uma série de aditivos químicos que vêm.
tá? Além de tudo isso, ainda tem os medicamentos. O medicamento é mais ou menos assim, você tem uma dor no dedão do pé, ou no pé, aí você toma um anti-inflamatório ou você toma um analgésico. Só que ele não tem um GPS que fala assim, eu vou lá no pé, né? O irmão José aí, o pastor José fala assim, estou com dor no pé, vou tomar um anti-inflamatório. Ele deveria ir lá só no pé, né? Mas ele não vai, ele cai na corrente sanguínea e vai para o corpo todo. Então, se você lê os efeitos colaterais e as contraindicações que tem no anti-inflamatório, ninguém vai ter coragem de tomar anti-inflamatório. Tá? Então, realmente, é um mal necessário. Quando você precisar, você deve tomar. Mas, às vezes, você toma por indicação errada. Você tem uma dor, por exemplo, osteoarticular, uma hernia de disco, uma artrose, uma artrite, uma tendinite, alguma coisa que for cartilagem que você ressecou, né? No caso, as cartilagens. Então, todos os ossos têm juntas. Todas juntas têm as cartilagens, que são os amortecedores, para não pegar osso com osso. Essas cartilagens ressecam e ficam desidratadas. Aí o que acontece? O osso pega com osso, começa a dar dor. Aí você vai e toma anti-inflamatório ou analgésico. Primeiro que você não pode tomar muito tempo. E esses medicamentos vão fazer o teu sangue ficar tóxico, assim como vai poder também dar problemas, até de uma cirrose, né, hepática, no caso, por causa pode ter uma cirrose medicamentosa, né, do fígado, ou você vai poder ter um problema renal. Então, tem uma série de coisas que você é agravado pelos medicamentos. Tudo isso vai fazer com que o teu sangue fique adulterado. O teu combustível, né, o teu combustível, que é o sangue que leva todos os nutrientes e o oxigênio para a célula. Se ele está dessa forma, você pode comer a melhor comida que o nutricionista te dá, que você produz na tua casa, que você não coloca nem agrotóxico e fala, eu tenho um alimento perfeito. Mas se o teu sangue não está da forma correta, como é que ele vai chegar na célula? Ele vai chegar, né, vai ter você não vai ter uma absorção adequada, você não vai aproveitar bem aqueles nutrientes. Assim também dos suplementos que você toma e assim também dos próprios medicamentos que você está fazendo algum tratamento. Agora, o que o calcimetil faz? O primeiro grande benefício, ele vai tratar o teu sangue, vai deixar o sangue fluido, já não vai ficar aquele sangue grosso, então vai melhorar a circulação, vai melhorar a pressão arterial, porque não vai ter, o sangue vai circular melhor, vai ter mais oxigênio, porque o calcimetil tem uma propriedade de alcalinizar o sangue, ou seja, ele leva mais oxigênio. Aí você tendo um sangue fluido com mais oxigênio, e ainda você desintoxica, ainda tira ainda grande parte dessas toxinas, o que vai acontecer? Você vai ter uma melhor nutrição daquilo que você come, daquilo que você bebe, daquilo que você toma de medicamentos e de suplementos. Então, vai ser melhor absorvido pelo teu organismo, melhora a parte digestiva, melhora a parte intestinal e, em consequência de tudo isso, ele vai melhorar a tua defesa do organismo, porque tirando essas toxinas e você levando mais oxigênio, vai elevar o pH corporal. Ao invés de ter um sangue ácido, ele vai ter um sangue alcalino. Aí o teu corpo vai ter um aumento do pH, que aí o câncer, por exemplo, não gosta do pH alto, que aí aumenta a tua imunidade, aumenta a defesa do teu organismo. Eu sempre falo, qual é a melhor maneira de você tratar uma doença? É você prevenir não ter a doença, tá? Porque depois que você tem a doença, para você tratar é complicado e às vezes não dá mais tempo, dependendo da gravidade da doença. Então você tem que prevenir. Eu falo, a gente normalmente, o brasileiro gosta de carro, né? Eu não posso falar que tem mulheres na sala aí, tem homens casados e a mulher que está do lado, mas o brasileiro tem uns que gosta mais do carro do que da mulher, né? Do que da esposa. Não são vocês, né? Vocês são diferentes. Mas os brasileiros que estão fora dessa live, né? Os outros, né? Às vezes gostam mais do carro do que da mulher dele. Então, veja, aí o carro, ele faz manutenção preventiva, ele põe um óleo de boa qualidade, ele coloca combustível de boa qualidade, ele pula, ele lava, ele cuida do carro e dele. A peça principal do carro é a pecinha que vai atrás do volante. Ou seja, cada um que dirige. Então, você tem que cuidar do carro? Parabéns. Mas você tem que cuidar da pecinha que vai atrás do volante. Que é isso que é o mais importante. Que não adianta você ter um carrão se você não tiver saúde para dirigir ele. Então, é isso que a gente tem que ver. E o calcimetil vem para isso. Porque o nosso organismo, ele depende de nutrientes essenciais
que não são produzidos pelo organismo, que nós deveríamos pegar na alimentação. Só que a alimentação está pobre, está carente. Hoje ela não tem nem 10% do que você precisa para a tua nutrição. Tá muito carente, a terra hoje está inócua. Então, o sal, tiraram todos os nutrientes que tem no sal. Tá? O lítio do sal saiu para fazer bateria de celular. O sal praticamente tem o sódio, né? Não tem um monte de coisa que você deveria ter. Então, hoje, você tem que ter suplementação boa. E o causimetil veio para isso. Então, o teu organismo precisa do causimetil. Ele é um uso contínuo. Me pergunto assim, quanto tempo você tem que tomar ele? Falei, se você for inteligente, por toda a sua vida. Qual que é a diferença de falar por toda a sua vida e para o resto da sua vida? Tem gente que fala, tem que tomar para o resto da vida? Eu falei, não, porque a tua vida seria um resto, é um bagaço. Resto não presta, resto ninguém quer. Então você tem que tomar para toda a sua vida, você tem que ter uma sobrevida, uma vida com saúde. Você tem que chegar numa idade de 100 anos, mas você tem que chegar com uma boa memória, lembrando de quem você ama. O que adianta a pessoa chegar nos 100 anos e não lembrar da família? Não sabe quem é o filho, não sabe quem é o sobrinho, não sabe quem é o neto. Então você tem que chegar nos 100 anos com memória, com raciocínio. Você tem que chegar bem de saúde, comendo o que você gosta. Quer dizer, comer o que gosta não é comer errado, você tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, mas que você coma aquilo que você gosta, tenha prazer de comer. Gente, tem uma coisa mais gostosa do que você poder comer o que você gosta, e você sentar e comer. O que adianta você ter dinheiro, acumular fortuna, e você não poder pegar um prato e comer, você não pode comer nada. Tem gente que não pode comer nada. Então, veja, então é importante a gente cuidar da saúde, é aí que entra o causimetil. Para quê? Para você ter uma alimentação saudável, você chegar a uma idade, você chegar numa longevidade, chegar aos 100 anos, com a memória, lembrando das pessoas, podendo comer o que você gosta e andando, dirigindo e namorando, né? Se vocês me entenderam, eu acho que com 100 anos você namorando, é gostoso, né? Então, chegar namorando, chegar feliz, é isso que é o causimetil, é para isso que o causimetil serve. Então, é essa a função do causimetil, para você levar para as pessoas. Aí o teu organismo, a defesa dele vai ficar fortalecida, e o Hipócrates, né, que é o pai da medicina, que foi na época de mais ou menos 300 anos antes de Cristo, ele falou, o teu remédio é o teu alimento, ou o teu alimento é o teu medicamento. Então, é o que você come, só que na época dele tinha nutrientes no alimento, hoje não tem mais, então tem que ter o causimetil. Se o Hipócrates conhecesse o causimetil, ele ia falar, tem que tomar o causimetil, porque os alimentos já não têm mais o que tinha na época dele. Só que, por que ele falou isso? Porque a força curativa natural que tem dentro de nós é que vai fazer com que combata as defesas, combata as doenças. A nossa defesa do organismo que tem que combater a doença. Então, o causimetil não é remédio, ele não serve para dor, ele não é analgésico, ele não é anti-inflamatório, mas ele vai na origem da dor. Eu falo assim, você tem um telhado que ele quebrou e tem uma goteira, chove, você vai pôr um balde. O remédio é o balde. Toda vez que chover, você tem que pôr o balde. Então, doeu, você vai tomar um anti-inflamatório ou analgésico. O causimetil não, ele vai consertar a telha. Então, ele pode demorar um pouquinho mais, mas você vai tomar ele para você hidratar de novo uma cartilagem, você fazer de novo com que regenere essa cartilagem, aí vai ter uma cartilagem entre os ossos que hoje está batendo osso com osso, e aí você vai melhorar a dor. E aí vai tomar sempre para toda a vida, para você ter todos os benefícios e não voltar mais a ter esses problemas. Então, no modo geral, é isso que o causimetil faz. Ele vai melhorar o teu sangue, vai alcalinizar, vai deixar fluido, né? Vai deixar ele alcalino, então vai fazer com que a defesa do seu organismo fique melhor, ele reduza o excesso de radicais livres e faça com que as tuas cartilagens fiquem hidratadas e elas fiquem de novo regeneradas. Vai ter uma cartilagem nova. E ainda, ele vai chegar nos microalvéolos pulmonar, fazendo com que você tenha um poder maior de respiração no pulmão, você vai correr mais, você vai andar mais, você vai cansar menos, e ainda vai chegar no cérebro, aonde hoje não chega, porque o sangue grosso não está chegando, não está passando onde ele tem que passar para chegar no cérebro. E aí ele vai produzir novos neurônios. Então aí você vai melhorar raciocínio, vai melhorar a memória, vai melhorar a depressão, uma série de coisas, por quê? O teu organismo vai ter uma condição de melhorar tudo isso aí. Bom, então, do modo geral, eu já expliquei assim uma síntese para que serve o causimetil. Agora eu queria deixar o pastor aí como mediador aí, pastor, para quem quiser fazer pergunta, pode à vontade, que eu puder ajudar aí,
Eu vou ajudar agora com perguntas e respostas, que eu acho que é a melhor maneira de a gente contribuir aí com todos vocês. Tranquilo, senhor Ailton. Muito boa aí a explicação. E o pessoal estava pedindo mesmo para a gente falar com o senhor aí para dar essa palavra, né? Eu sei que tem bastante perguntas aí, o pessoal gosta de perguntar. E para a gente também que fala, né? Então é ruim de ficar falando, né? Sem interação, dá a impressão assim que não sei se a pessoa está escutando. Às vezes eu fico aqui 1 hora falando aqui, eu falo assim, meu Deus, será que o pessoal está escutando? Ou eu estou falando só para a imagem, mas eu creio que o pessoal mesmo pediu, né? Todo mundo aí que está na sala aí está atento. Então, pessoal, nós vamos abrir as perguntas. Eu quero deixar já aí o seu Ailton tranquilo, né? Porque o seu Ailton também é de casa e é uma pessoa que a gente tem já sentiu aí uma amizade muito grande, além de sermos aí irmãos já, né? E somos irmãos também em Cristo, que Deus continue abençoando. Então, eu quero deixar livre, né? Quem quiser fazer perguntas, você pode conversar diretamente com ele, né? Sem problema nenhum, tá, seu Zildo? Pode fazer as perguntas, seu Zildo. Eu vou fazer, então, começando pela uma pergunta que o pessoal estão fazendo a pergunta aí eles começaram a tomar o gasometril e eles sentiram uma melhora fantástica. Ó, eu parei, eu não sinto mais dor e dentro de um certo tempo, sem sentir dor nenhuma. E depois de um mês, mais ou menos, eles já começaram a sentir uma dorzinha de novo. Daí não sabe se foi feito um esforço a mais ou daí assim daí eles não souberam explicar assim porque se teve aquela melhora boa e depois voltou a dar aquelas dorzinhas de novo. Então isso aí é uma pergunta que eles fizeram. Teve uns que diziam, eu não tinha mais dor no pé nenhum e agora estou começando uma dorzinha de novo. Então eu disse, deixa que nós vamos fazer essas perguntas lá no dia da live. Então essa é a pergunta. Azildo, né? Azildo é o seguinte, ó, veja bem, é normal do ser humano, quando você está, por exemplo, começar a tomar o cosimetil. É sempre bom, a gente sempre fala que é importante a pessoa ter uma boa alimentação, né? Ela ajudar também na alimentação e ajudar também para fazer alguma parte física. Quando a pessoa ela tem uma dor, normalmente ela acomoda. Quando ela começa a sentir melhora, o que acontece? Às vezes a pessoa vai correr e não está preparada para correr. Então, uma vez um médico meu falou assim, eu estava com um pouco de obesidade antes do cosimetil, há uns 20 anos atrás. O médico falou assim para mim: você nunca vai numa academia de cara. Começa a fazer caminhada, 15 minutos numa semana, depois 20 minutos na segunda semana, aí meia hora na terceira semana, né? Depois, quando der um mês, na quarta semana, você vai 40 minutos, para você chegar até 1 hora. Não vai chegar já de cara andar 1 hora, que você vai ficar quebrado no dia seguinte. Embora o cosimetil faça uma boa recuperação, né, quando a pessoa faz uma atividade física assim, e ele ajuda a recuperar aquelas dores quando a pessoa vai na academia. Então, o que eu digo é assim, a pessoa, quando ela fica bem, às vezes ela começa a fazer coisas que ela não estava fazendo, ela começa a se esforçar, sabe? E aí ela pode realmente até piorar do que ela estava, porque demora de 4 a 6 meses, mais ou menos, para resolver um problema de cartilagem, para a pessoa ficar livre de um problema de uma cartilagem que estava dando dor no osso. Melhorou um pouquinho, ela começou já a correr ou fazer alguma coisa, ou um quer jogar bola, ou vai correr com os netos, e pode dar alguma dor porque abusou um pouco daquilo. Então, o certo é, no começo, ir com calma, começar a melhorar, fazer alguma parte física para o corpo ir acostumando, tá? Porque às vezes acontece isso mesmo, a pessoa melhora um pouco, ela abusa. Ela vai falar que não, tá? Ela vai falar que não abusa. Mas às vezes a pessoa até inconscientemente, até sem ela perceber, ela começa a abusar porque ela ficou bem. A dor limita, quando ele começa a melhorar da dor, ele começa às vezes fazer alguma coisa que ele não estava preparado. Mas não é tanto por causa do cosimetil, é porque o organismo não estava preparado para aquilo. A pessoa tem que se fazer um acondicionamento físico. Igual você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma atividade, você tem que fazer alongamentos, tem que preparar, tem que fazer o aquecimento. Tem gente que pega e já sai correndo, e pode ter uma distensão. Você vê que jogador que é profissional, às vezes ele vai jogar numa corrida, ele pega trava que dá uma distensão no músculo da coxa, dá alguma coisa, só dele correr, e ele tem toda a juventude, toda a parte física e todo um treinamento. E às vezes acontece isso. Então, isso pode acontecer também por causa, não do cosimetril, porque a pessoa melhorou um pouquinho e abusou, tá? Fantástico. Obrigado.
Mais alguém quer fazer alguma pergunta aí? Sozinho do G? Ninguém quer perguntar mais nada do Cosmetil? Boa noite, sou Ailton. É o Boa China. noite, Edilson. Edilson, né? É, Edson. mas é conhecido como China. O China. Me diz, por exemplo, eu não tenho os 4 ministros. Eu joguei futebol Sim, 16 anos, e 2 anos, há 2 anos já que eu tô com artrose nível 4 no joelho. sim, Em setembro, eu fui no médico e era para pôr prótese. Aí eu desisti, né? Não quis colocar. Então eu vinha tomando desde lá a faixa de 5 remédios todo dia de manhã, antibiótico, anti-inflamatório. E se eu sim, ficasse um dia sem tomar, eu quase não aguentava andar. Aí, sim, dia 3 agora, faz 2 meses que eu comecei a tomar o Casomethil, né? Eu tive que tomar um remédio só para dor, uma vez, porque eu estava com meus 3 netinhos aqui, um de 9 anos eu jogando bola com ele, com um de 1 ano e meio de um lado no colo e uma outra de 3 anos no outro lado do colo chutando bola, né? sim, Aí, quando foi 3 dias acontecendo isso, aí me deu uma dor no joelho esquerdo. Aí eu tive que tomar um comprimido. Acho que era anti-inflamatório ou antibiótico. Tá, de lá para cá não sim. tomei mais. Quer dizer, me tirou as dores, mais de uns 80%. Uma das coisas que eu queria saber, Pois o que não. eu posso fazer? Por exemplo, hoje eu dirijo bastante, ando de moto bastante, com o pé encolhido, a perna encolhida. Eu devo caminhar para poder se soltar ou ficar parado para Olha, recuperar? você pode caminhar, mas veja bem, você já jogou bola, você foi profissional, né? Então você Sim. sabe bem como que é fazer. Quando está melhorando agora, sempre é bom caminhar, mas caminhar como? Andar, fazer tipo um ritmo, como você vai no shopping dar um passeio, para não ficar parado. Parado não é bom, tá? Sempre é bom você movimentar. Mas como você está ainda fazendo tratamento, o ideal é você ficar pelo menos de 4 a 6 meses tomando Cosmetil, faz um check-up, faz uns exames, vai no seu médico, né, para ver como é que é, no seu ortopedista, vê lá certinho como é que tá, para você ver como é que tá e o que você pode fazer. Então, correr, jogar bola, eu não aconselho de jeito nenhum, tá? Mas você andar, caminhar, sim, não andar a ritmo acelerado, tipo marcha atlética. Caminhar, movimenta um pouco, tá? Mas sempre assim, de uma forma que te dê prazer, não aquela coisa de. Mas se você não está tomando esse remédio, que coisa boa, só o fato de você não tomar esses remédios aí, cara, você já está fazendo a contribuição para o teu organismo que me deixou feliz aqui. Com certeza, isso eu falo para todo mundo que me conhece, né, eu comento, parei de tomar os antibióticos, anti-inflamatórios, já tá bom demais. Ah, vai ter cartilagem? Eu falei, olha, se não aparecer cartilagem no meu joelho, eu já estou É. feliz porque já não estou Não, tomando mas olha, antibiótico. o China, chamar você de China, né? Uhum, Veja bem, de 4 a 6 meses, várias pessoas que tomaram Cosmetil, você viu até aquele Ronaldo lá, que você deve ter visto o vídeo dele, que é de São Paulo, ele é um amigo tá, meu, tá? Que não era jogador profissional, mas gosta de jogar de várzea, jogador assim, amador, né? Que corre às vezes até mais que o profissional, né? ah, Da várzea, você sabe que o negócio é feio, a coisa vai brava. Então você vê, ele voltou a jogar com mais de 60 anos de idade, voltou a jogar tudo e não teve problema mais do joelho dele. Então a gente sabe que pode voltar sim. Tem casos que é cirúrgico, não adianta, tá? Se tiver algum uhum, rompimento, igual a pessoa fala assim, ó, rompeu um tendão, não adianta, é cirurgia, porque quando teve o rompimento, o cosmetil não vai fazer colar, não tem cola, né? Mas quando tá, for alguma coisa de cartilagem, de menisco, ele resolve sim. Nós temos vários casos que a pessoa resolveu e não precisou fazer cirurgia e está bem, tá? Principalmente hernia de disco, nós temos casos que a pessoa, 4 anos atrás, ia fazer cirurgia em 3 hernias de disco. Não fez a cirurgia, está até hoje tomando Cosimetil e está bem, dirige, é motorista, dirige ônibus, carrega peso que ele não estava ali podendo carregar antes, a coluna dele está perfeita. Ele continua tomando Cosimetil, não fez nada de exagero, mas não tem dor nas costas, não tem mais nada. Então, isso a gente tem relato, tá? Então, com certeza, pelo que você falou, Cosmetil, mais uns 4 meses que você tomar, você vai ter alguma surpresa aí. Aí você faz uns exames, vê como é que tá. Mas dá uma sim. caminhadinha assim, para você fazer um passeio, vai no shopping, dá uma andada, não fica parado, mas nada assim de correr, de fazer alguma coisa mais esforço físico, não vai à academia, nada que você puder esforçar agora, né? Assim, eu fico sentado e levantando a perna, levantando e abaixando sentado, né? Para Sim. poder fazer o movimento. Eu acho que não tem problema, né?
Não, você tem que ver o que você pode fazer e depois outra. Sempre pede, né, um personal trainer, um fisioterapeuta, algum amigo teu, para você dar um acompanhamento, ver como é que tá. Porque é importante você ter um acompanhamento médico do profissional da área, né, para ver como é que tá. Sempre é importante ver, porque eu não estou vendo, né? Mas você Sim. sente, ninguém conhece mais a tua dor, o teu corpo do que você. Ah, Então, sim. faz uma coisa limitada. Agora, aquilo que eu falo, às vezes você melhora um pouquinho, você fala assim, já vou jogar uma bola aí com a turminha. Aí eu não aconselho, porque pode, porque às vezes você melhora um pouquinho, que eu falei agora há pouco, a pessoa vai fazer, vou jogar uma bola, aí não é aconselhável, tá? Tanto é que eu tenho um ex-atleta meu aqui que eu recomendei para ele, ele É. não estava conseguindo quase nem andar. Aí o que acontece? Faz 15 dias que ele começou a tomar, eu não sei se ele chegou na reunião aqui, porque eu pedi para ele entrar, aí ele me mandou um áudio hoje. Professor, olha, eu já estou tão bom que domingo eu vou tentar jogar uma bolinha. Eu falei, mas Aí, não vai, cara, não faz isso, cara, não vai. é perigoso. Eu não sei se ele está aqui, mas o Rogério Rincon, É. né? Ele falou que domingo já vai tentar jogar. Eu falei, não vai. Até mandei o áudio para ele agora à noite. Falei, não faça isso, deixa recuperar bem e tal. Mas é assim, outra coisa, É. a forma correta de tomar ele antes da refeição. Olha, na verdade é assim, China, você tem várias maneiras de tomar ele. A dosagem é 2 cápsulas ao dia, por quê? Porque se você fizesse numa cápsula só a dosagem que tem no cosmetil, você ia ter que engolir quase que uma azeitona, né? Ia ficar uma cápsula grossa. Então foi feito em 2 cápsulas. Mas é o que está na dosagem diária. Tem pessoas que falam, eu posso tomar as duas de uma vez? Pode, não tem problema. Você tomou as duas de uma vez, você tomou uma, tomou a outra, que ele poderia ter sido feito um só por dia. Se você dividir, por opção, eu tomo de manhã quando eu levanto. Eu levanto, já tomo o cosmetil, vou tomar meu banho, vou tomar o café. Então, eu já tomo em jejum quando eu levanto. É um costume meu de 4 anos. E eu tomo antes da janta. Porque no almoço nunca você está, às vezes você não está na rua, às vezes você não está em casa, você vai ficar levando cosmetil. Então Ah, eu faço assim, eu tomo de manhã quando eu acordo e tomo antes da janta. E está sendo bem. Mas a pessoa pode tomar antes do café e antes do almoço? Sim, a gente sempre fala para tomar um pouco antes de uma das refeições. Por quê? Você tomando um pouco antes das refeições, ele vai para o estômago, você está de pé, você não está deitado, você depois vai comer, e aí a cápsula vai abrir no estômago, que é o local correto, e vai ser melhor absorvido para o organismo. Qual é o perigo da pessoa tomar depois da refeição? A pessoa acabou de almoçar, toma o cosmetil depois que almoçou e deita. E às vezes ela pode, a cápsula, ela tem como se fala, uma regurgitação, ela pode ter uma volta, principalmente se ela tiver uma hernia de hiato, e às vezes esse cosmetil vem abrir o esôfago. E o esôfago não foi feito para você ter o que tem na cápsula do cosmetil. A pessoa pode ter um conforto gastrointestinal, pode ter dor no esôfago, e aí já tem casos da pessoa relatar que ela acabou de comer, né? Tomou o cosmetil, ainda toma água, que não é bom tomar líquido depois das refeições. Vocês sabem disso, né? O certo é você tomar uma água uma meia hora antes de comer e esperar pelo menos meia hora depois que você comeu para tomar um pouco d'água. Não é bom tomar líquido nas refeições e nem logo depois das refeições. Aí a pessoa toma e ele abre no esôfago, aí pode dar uma dor, pode dar uma queimação. E ela fala que é o cosimetil, mas então por isso que a gente pede sempre para tomar antes. Outro motivo de tomar um pouco antes. Se você toma uns 15 minutos antes da refeição, e ele vai lá no estômago e fica lá, ele já vai melhorar o que você vai comer, ele vai facilitar a digestão e vai facilitar a absorção daqueles nutrientes. Então, eu prefiro que tome 2 cápsulas, escolhe qual as refeições que você quer, café da manhã, almoço e janta. Você pode tomar antes do almoço, antes da janta, pode tomar antes do café, antes do almoço, ou antes do almoço, então, o que você quiser, 2 cápsulas. E se quer tomar as duas juntas também numa vez só, não tem nada que vá atrapalhar, não, tá? Pode também tomar as duas de uma vez. Então, é 2 por dia. Aí você escolhe a melhor maneira que adequar ao modo seu de vida, tá? tá, outra coisa, já que alguém depois faça a mesma pergunta, talvez daqui a pouco a minha sirva para outras pessoas. Hoje eu fui Sim. visitar um ex-atleta meu, ele tem 22 anos. Ele me mandou um vídeo, a situação que ele está, ele pegou um câncer na coluna É. e acabou ficando paralisado. Acabou a quimioterapia ontem. Aí eu fui visitar ele e quase chorei de dó, né? Ele não mexe da coluna para baixo, está paralisado.
E ele falou, professor, descubra alguma coisa para me ajudar, né, a recuperar, né? Eu preciso jogar bola, sonho de jogar bola, é um atleta já profissional, né, que aconteceu isso aqui, ele mora em Cascavel, fui visitar ele hoje. Aí, na hora, ainda falei com o Toninho, que está aqui, Sim. né, presente, eu falei, será que esse caso... Até eu mandei o link para ele entrar hoje, só que ele disse que ia no culto, iam levar ele na igreja lá. Sim. Que eu comentei com a avó dele, que cuida dele, né? Não tem problema de ser. Não. O China, deixa eu aproveitar, eu vou responder de uma forma genérica para todos. O calcimetil, nunca ele vai atrapalhar, vai incomodar ninguém. Por quê? Porque é uma comida de alta qualidade, está melhorando o combustível, igual eu expliquei aqui do sangue, só tem jeito de beneficiar, ele não vai prejudicar nada, não tem como prejudicar a pessoa. Então, mesmo que a pessoa está com câncer, não importa se ele está com câncer, mas está com fase terminal. Mas se ele tomar o calcimetil, ele vai ter uma sobrevida um pouco melhor, porque ele vai melhorar a nutrição, ele vai melhorar. Quando a pessoa faz quimioterapia, você sabe que é veneno. A quimioterapia, qual é o defeito dela? Que ela não mata só a célula ruim, ela mata a célula boa também. Tá? Quando você vai matar, é um veneno. E a diferença do remédio do veneno é a dose, né? Então, a quimioterapia não pode fazer muito forte, então mata o sujeito, mata o câncer e mata o cara junto. Quer dizer, então tem que tomar cuidado. E o calcimetil, ele ajuda nos efeitos indesejáveis, nos efeitos colaterais. Quando a pessoa faz uma quimioterapia, tem muita gente que tem um efeito colateral, um efeito indesejado muito grande depois da quimioterapia. E quando toma o calcimetil, nós temos vários relatos que a pessoa passa de uma maneira tranquila, faz a quimioterapia, e não só a quimioterapia, qualquer tratamento, ele passa melhor. Nós temos pessoas que fazem hemodiálise direto. Eu tenho uma pessoa que ele tem um problema sério no rim, e ele faz hemodiálise 3 vezes por semana. Quem faz hemodiálise é 3 vezes por semana, né? E ele começou a tomar o calcimetil e melhorou muito o organismo dele, tá? Então, a gente sabe que melhora muita coisa o calcimetil. Por quê? Ele vai melhorar o teu sangue, vai melhorar a nutrição, vai melhorar a defesa do teu organismo. O teu organismo, como ele vai melhorar todo o tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo é o que gerou todos nós no ventre materno. E ele é responsável, tem todas as matrizes que coordena toda a defesa do seu organismo e os órgãos. Então, quando você tem algum problema, alguma matriz dessa do tecido conjuntivo, ela está desequilibrada, como se fosse assim. Você pega o rádio antigo, quem é mais antigo, tem aqueles rádios de botão, né? O China eu sei que não é tão novo, o China é da minha época, e ele conhece isso. E quando você pegava o rádio, você virava assim o botão, e ele ia sintonizar, então às vezes chiava, depois quando você via no lugar certo, ele ficava bom. Então vamos falar que aquela parte daquela matriz desse conjuntivo está fora de sintonia, está chiando. Então o que o calcimetil faz? Ele faz tipo de um scanner que ele passa no tecido conjuntivo e regula, faz de novo ficar na estação correta, começa a vibrar na frequência correta, começa a ficar na forma que tem que ficar. E o teu organismo começa a melhorar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui da minha esposa. Ó, a minha esposa, ela tinha, não sei se eu falei na outra live, ela tinha um problema seríssimo no ombro, que a turma chama de ombro congelado. Ela não conseguia pentear o cabelo, não conseguia trocar o sutiã, ela não conseguia levantar o braço até a cabeça. Você já deve ter visto pessoas assim. Ela ia no ortopedista, ela tomava anti-inflamatório, ela fazia fisioterapia e tomava o colágeno, que era da farmácia. Quando a gente começou com o calcimetil em fevereiro de 2022, ela pagava R$220 no colágeno que ela comprava na farmácia, que vinha 30 cápsulas. Ela tomava uma por dia. Você vê, o calcimetil já é mais barato, né? E eu estou falando 4 anos atrás. E o calcimetil são 2 cápsulas e tem a mesma quantidade de grama que a 40 miligramas que tinha naquele lá. Só que o dela não resolvia. Aí ela começou a tomar o calcimetil. Toma os 4 anos. O que aconteceu? Ela não tem mais problema nenhum no braço, o braço está normal, que não ficava pela medicina normal. E hoje ela não toma remédio nenhum, só toma o calcimetil e o braço dela está normal. Se eu bobear, ela desce o braço em mim, né? Agora, se ela não podia, agora ela pode, agora ela ficou armada, que ela está do lado, daqui a pouco ela vem me dar uma vassourada aqui. Então, agora pode até descer o braço, que o braço ficou bom. Outra coisa, ela tinha um problema de um olho, que o olho esquerdo dela tinha 20% só de visão, ela enxergava tudo embaçado. Então, ela usava óculos para melhorar o olho direito, porque o esquerdo ela não enxergava nada. E segundo os médicos, ela tinha um problema que quando ela era criança, atrofiou um nervo óptico dela lá que não deu a visão desse olho. Então, esse olho não tentava fazer nada.
É um olho que, se ela fechasse o olho direito, ela via tudo vulto, embaçado, não enxergava nada. Ela toma causimetil há 4 anos. Ela pode tapar o olho direito, que ela lê com esse olho esquerdo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ela tem praticamente 80% da visão desse olho esquerdo. Ela consegue ler com esse olho esquerdo, que ela não conseguia nem enxergar nada. Agora, o que você vai explicar que ela fez diferente? Tomou o causimetil. Então, ele mexeu em alguma coisa e resolveu o problema do olho dela. Isso eu posso falar para você, porque eu vi isso aqui em casa acontecer. E aí, outra coisa, hoje ela não usa óculos. Hoje ela assiste televisão sem óculos, ela lê todas aquelas letrinhas que aparecem na televisão lá, quando você está assistindo o jornal, fica aparecendo aquelas letrinhas, ela lê sem óculos, ela escreve no celular, manda mensagem, o óculos está atrapalhando ela, porque a vista dela melhorou. Por causa do quê? Do causimetil, principalmente por causa do quelato de zinco, tá? Que é ótimo para isso. Então, tem coisas que o causimetil resolve. Eu vou contar uma coisa que eu falei na outra live. Eu tinha um problema o China que joga bola sabe o que é isso. Eu tinha um problema no dedo direito, desde o tempo que eu jogava bola, que a unha ficou preta, e ela ficou tipo dividida no meio, e ela tinha assim uns 3 milímetros de cálcio, de calcificação, embaixo da unha. Então, a unha era torta e era preta. Não, o que você falar para mim de antimicótico, de coisas que eu passei, não melhorava essa unha. Ela não doía. Só ficava escura, feia, preta, e tinha assim, ela era partida no meio, né? Porque ela era gorda, e tinha uns 3 milímetros assim de calcificação embaixo dela. Aí eu comecei a tomar o causimetil, o que eu notei? Com o tempo, eu comecei a olhar e falei, ué, essa unha parece que a parte de baixo dela começou a ficar branca, começou a ficar cor normal de unha. Branca, eu digo cor normal de unha. Aí, foi indo, essa unha foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, eu pego os 2 pés, não tem diferença mais nenhuma das unhas. A direita é igualzinha do esquerdo, acabou todo o problema que eu tinha. Nasceu uma unha nova. Agora, o que eu vou falar para você? Causimetil, porque ele tem o colágeno tipo 1 e tipo 2, que é bom para unha, cabelo e pele. Então, tem coisas que melhoram, que eu falei assim, você às vezes nem nota, quando você vê, fala, caramba, melhorou minha unha, o que melhorou a unha? Outra coisa, eu era garoto propaganda de shampoo anti-caspa, de tanta caspa que eu tinha. Eu acabava de tomar banho, lavava a cabeça, quando ia ver, não podia pôr roupa escura, estava tudo cheio de caspa. E, cara, ia fazer esse shampoo manipulado, usava aquele negócio de enxofre, usei um puta monte de coisa, não resolvia. Aí, outro dia, depois de estar tomando causimetil, eu falei, caramba, eu notei que minhas caspas começou a diminuir. Hoje, eu não tenho mais problema de caspa. Aí você fala, mas o que tem que ver o causimetil com a caspa? Eu não sei, só que a minha acabou. Tá? E não é de passar na cabeça, é de tomar. Então, porque a caspa, que a turma fala que é do cabelo, eu acho que tem a ver com a parte do sangue, alguma coisa de gordura, algum negócio tem a ver com o sangue. Porque, para mim, eu tinha caspa que era coisa terrível. Hoje eu não tenho mais, eu posso usar roupa preta, usar roupa escura, que eu não tenho mais problema. Então, tem coisas que melhoram, que você às vezes não nota, depois você acaba, depois de 4 anos, eu começo a reparar, falei, caramba, melhorou isso aqui. Certo? Eu não vou falar outras coisas aí, mas você sabe também que aí há outras partes também, na parte de namoro, na parte de disposição aí, também andou melhorando aí umas partes aí bem assim, interessante, viu? Então, a partida começou a pegar melhor e não precisa mais pegar no tranco, né? Começou a funcionar melhor, vocês entenderam aí. Então, também melhora, tá? Para quem tem uma certa idade aí, cara, você vai ver. Hoje, com 68 anos, eu estou sentindo um garoto de 40. Quando eu tinha 40, acho que eu não tinha disposição que eu tenho hoje com 68. Então, melhorou a visão também, melhorou um monte de coisa, tá? Dá licença um pouquinho, então eu vou tomar 3. Vou tomar um cedo, vou tomar um de manhã, um meio-dia, um de noite. Não, viu? Pode tomar só 2. Pode tomar só 2, não precisa. Eu gostaria que você tomasse 3, você acaba mais rápido. Pode tomar 2 só, porque eu não quero tirar dinheiro de ninguém aqui, não, cara. 2 é suficiente. Mas, cara, é bom. O Antônio levantou a mão ali umas 2 vezes, vamos deixar ele... Pode perguntar, então. Então, você entendeu do que eu respondi. Então, a pessoa que vai tomar isso aí, fala para tomar, porque é igual assim, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Mas como o causimetil, ele tem uma série de coisas que a gente não sabe, e é Deus, primeiro milagre quem faz é Deus, não somos nós, né? Remédio nenhum. E o causimetil não é remédio. Mas você tomando o causimetil, vamos supor, essa pessoa, ela tem uma chance, eu falaria assim, se fosse meu amigo. Cara, não vai te fazer mal, de alguma forma vai te fazer bem. Porque não importa o que você tenha, ele vai te melhorar de alguma forma. Você vai dormir melhor, você vai alimentar melhor, alguma coisa vai melhorar no teu organismo. E você tem uma chance de melhorar e, de repente, começar a andar. Porque tem gente que teve AVC, ficou tudo paralisado, tomou causimetil e está andando hoje, está falando normal. Nós temos depoimento, que eu acho que vocês devem ter visto aí já,
do Valdomiro aqui do interior de São Paulo, de Santa Bárbara do Oeste, ele tinha 16 anos que ele tinha o Parkinson. Ele estava de cama, não falava mais e não andava e estava terrível. E tomava só medicamento, né, o levodopa. Cara, ele começou a tomar calcimetil, hoje ele anda, hoje ele fala, hoje ele dirige, ele voltou a trabalhar de dirigir, de motorista. Então, assim, ele é um cara que estava de cama com Parkinson. E tem uns que você fala que melhora o Parkinson, ele vai tomar o remédio do médico, porque o médico fala que não. Teve um cara que estava com Parkinson, eu falei para ele tudo isso, ele falou assim, não, eu falei com o meu médico, ele falou que se eu tomar o calcimetil vai atrapalhar o tratamento. Eu falei, vai atrapalhar o quê? Que você não está... O cara estava quase andando corcunda, assim, igual corcunda Notre Dame, né? E eu falei, toma o calcimetil, cara, nós temos um caso que melhorou. O médico falou para ele que o calcimetil ia atrapalhar o tratamento, ele não quis tomar. Eu falei, pô, azar o seu. O que eu vou fazer? Eu não vou obrigar ele a tomar, né? Cada um tem a decisão. Mas então, eu falaria assim para essa pessoa. O Antônio que estava perguntando, né? Fala para ele, toma o calcimetil, dá uma chance para o teu organismo, que de repente, você com fé, em primeiro lugar é Deus, mas pode ter uma chance sim dele voltar a ser normal de novo, tá, cara? Eu insistiria em ele tomar. Mal não vai fazer e tem uma chance de fazer bem. Certo, Antônio? Boa noite, não fui eu que perguntei, era o Ah, não professor foi? China. A Pochina que estava perguntando? Era o China, estava a conversa, era com o China lá, daí Ah, eu tá. É que ele pedi falou a do mão. Antônio, né? Eu pensei que era você que tivesse perguntado. Mas então a resposta é essa, né? Fala para tomar assim, que mal não faz, e tem uma grande chance, igual eu expliquei do caso da minha esposa, que se eu falasse, nem eu acreditava que o Cosmetil ia fazer isso, nem ela, mas ela tomou e melhorou. A gente sabe que foi o Cosmetil. Mas eu estou dando só um exemplo, que não foi uma coisa que tomou o Cosmetil para isso, mas melhorou. E a gente notou que melhorou, entendeu? Então, aí você fala, ó, tem gente que fala, efeito placebo, a pessoa acreditou que ia fazer bem. Não, a minha esposa nem pensou nisso. Quando ela viu, estava enxergando. Então, não foi uma coisa que pensou que ia melhorar, não melhorou. Eu não pensei que a minha unha ia melhorar. Eu A não minha pensei que a minha casa pergunta ia é melhorar. outra. A minha pergunta é, eu era atleta do professor China, sou professor hoje também, tá, inclusive eu acabei de concentrar os meus atletas aqui, amanhã eles têm jogo no Paranaense. A minha pergunta é assim, eu estou com 56 anos de idade, mas o China sempre comenta comigo, porque ele me conhece, a gente trabalhou aí 10 anos junto, eu de professor, quando eu era atleta dele, dá mais tempo ainda. Eu não tenho dou glória a Deus por eu não ter nada, tipo, a minha saúde é perfeita, e ele sabe Glória disso, a Deus. né? Então eu teria que tomar as 2 cápsulas ou só uma? Não, toma duas, veja bem, a dosagem é assim. Tem gente que pergunta, até vou responder já, tem gente que pergunta assim para mim, criança pode tomar? Pode, porque é comida, é alimentos. Quando você pega a Anvisa não tem uma legislação para suplemento, tem legislação para medicamento. Então, eles falam que só pode tomar acima dos 19 anos. Isso é mentira. Tá? Não é medicamento, é comida. Então, você vai falar que só depois dos 19 anos que a pessoa pode comer. Não tem nada a ver isso aí. Então, veja, a pessoa, quando é criança, a gente faz a dosagem por peso. Até 20 quilos, toma uma cápsula. Seja pequenos animais, ou seja criança, que pode dar para animal também. Animal, nós temos pessoas com a vista ruim que melhorou, feridas que não cicatrizavam, cicatrizou, animal que estava deitado, que não conseguia levantar mais, está andando normal. Então, tem muita coisa assim que melhora também para quem tem gato e quem tem cachorro. Só que a dosagem é 20 quilos, uma cápsula. Passou de 20 quilos, 2. Então, pode ser até para criança. Tem criança autista. Vai melhorar o autismo? Não, não vai melhorar o autismo, vai melhorar a criança. A criança fica mais calma. Tem criança que é hiperativa, que quer pôr fogo na casa. Então, aí ela já vai ficar um pouco mais calma, ela começa a dormir melhor. Então, a gente percebe que a pessoa dá uma desacelerada, aquele que é muito acelerado, ele equilibra. E aquele que é muito calmo, muito parado, acelera. Então, o calcimetil tem isso de bom, ele faz uma regulagem. Quem está muito acelerado, desacelera, quem está muito pouco, acelera. Então, ele tem um meio termo aí que ele ajuda, porque é o organismo que vai se equilibrar. Então, quando a gente fala isso, o que significa? Você pode dar o calcimetil, então, para a pessoa, 2 doses. Passou de 20 quilos, é 2 cápsulas. Não toma uma só, não, e não toma 3. 2 é o ideal, tá? Porque é o que precisa para o organismo. Agora, você está bem, toma as 2, não tem problema nenhum, é o que você precisa.
e você vai ficar melhor. E eu falei na outra live, o Antônio, eu lembro que você falou da parte de jogar bola. Você chegou a fazer o teste que eu falei, que você tomando calcimetril, você corre mais e cansa menos? Fiz. Hoje aconteceu, eu participei, eu não estou treinando, né? Eu sempre pratiquei, eu tenho o hábito de treinar, a China sabe disso. Ano passado, eu era professor na base lá do Cascavel e o China acompanhava o meu trabalho, até a gente trabalhava junto lá no Cascavel. Aí, esse ano eu vim aqui para em março do ano passado, eu vim para Maringá e agora tem um ano que estou aqui em Maringá, trabalho aqui com o Galo. Hoje eu fiz o teste sem treinar, eu com 56 anos de idade, aí eu fui lá dar uma brincadinha com os meninos, 20 minutos, eu di mais ou menos, nesses 20 minutos, de mais ou menos 10 piques, eu diria assim, o nosso campo que dá 100 metros, então pique mesmo, mais explosivo mesmo, em alta intensidade, e eu tô inteiro, falei, nossa, cara, os negócios, e outro detalhe também que eu vou falar para você, do segundo dia que eu comecei a tomar o calcimetril, que chegou sábado passado para mim, até eu agradeço aí o pessoal aí, ele veio bem rápido, então parabéns aí, porque está sendo entregue num tempo muito bom. Eu senti na musculatura, porque eu vigio muito o meu corpo, e aí eu senti na minha musculatura que ele mexeu com os meus músculos, até eu comentei com o China, e a minha voz também, eu não tinha percebido, mas eu estava perdendo a voz, e eu não tinha percebido. Eu só descobri agora que faz uma semana que eu estou tomando calcimetril. A minha voz está no tom mais forte. Eu vou falar para você, é a primeira vez que eu estou vendo um depoimento desse. Eu nunca vi ninguém falar que melhorou a voz, tá vendo? É coisa que a gente vai descobrindo com o tempo. A minha voz ela ficou mais forte, com um tom assim mais grave. E é isso, eu estou feliz aí de fazer parte dessa família, como o pessoal fala aí. Agradeço muito e peço que Deus abençoe, que você continue tendo essa força aí para continuar orientando, ajudando e mentoreando pessoas, e a gente vai levar isso para frente e vamos ajudar muitas pessoas. Obrigado pelo seu depoimento, Antônio, que bacana. Então, eu achei que a gente fala, mas é bom quando a pessoa faz o teste, que na outra live eu falei, né? Você estava nela, eu lembro. Então, você viu que funciona, realmente você reparou isso aí. Então, tudo isso aí, ele mexe mesmo e faz uma diferença no organismo, tá? Então, é isso que é bom a gente poder ajudar as pessoas. Lógico que todo mundo tem um limite, mas eu fico feliz por você, cara. Parabéns, viu? Eu é que agradeço e eu que parabenizo todos vocês aí. O professor China, claro, em primeiro lugar, Deus, né? O professor China, para aonde ele vai, ele me carrega junto. Para mim é um paizão, ele sabe disso, não precisa eu estar falando em público, mas eu falo, porque eu e ele, a gente tem esse respeito, esse carinho, essa consideração um pelo outro. E também o José aí, que teve uma época em 2016, 2014, ele um dia visitou o nosso alojamento lá. E desde esse tempo a gente deu uma distanciada, e aí depois a gente está junto de novo, e nós já estávamos trabalhando já junto com ele, e lembro que era perfume, e agora a gente está dando seguimento nesse trabalho. Deus é maravilhoso, com certeza, todos nós vamos ser felizes e vamos estar diante do processo, nós vamos chegar ao propósito. Ô, Antônio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vocês estão perguntando para mim, agora eu vou perguntar para você. E o China era bom de bola mesmo? Nossa, rapaz, assim, eu vou te dar um exemplo. O China é uma mistura de Ronaldinho Gaúcho, quem conhece, com Zidane. Já conhece? Agora vai aí, ó. Verdade, é uma mistura, você pode comparar. O China faz aquelas brincadeiras lá que o Ronaldinho Gaúcho faz com a bola lá, põe na cabeça, no ombro, ele faz tudo isso daí. Ixi, o homem, a bola cola nele. Olha aí. Olha aí, China, paga o jantar para ele aí. Não, e daí você sai na nossa região aqui com ele, nossa região lá, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, aqui em Maringá, aí os caras da idade dele, da geração dele, falam, aqui jogava, hein? Nossa, aqui não tinha como marcar. Então não tem como, entendeu? Contra fatos não há argumentos. Tá certo. Mas valor. Mas tranquilo, eu agradeço aí, Deus é com vocês sempre, e hoje, hoje para mim está sendo um dia muito especial, por estar participando desses momentos aí com vocês.
Obrigado, eu que agradeço. Eu vou dar um depoimento no caso da minha esposa, ela está aí na sala, ela já deu o depoimento dela. 2 anos ela sofrendo com dores lombar até na ponta do dedão do pé. Dor mesmo de não poder trabalhar. Só em cima de aquele beta 30 e aquelas injeção forte, remédios fortes. E 8 dias ela tomando esse Casimitril, ela não sentiu mais uma dor de nada. Então ela começou a fazer o tratamento. Então agora desde um mês é que ela fez, eu acho, uns trabalhinhos mais forçados que começou umas dorzinhas, mas não tomou mais um remédio para dor. Isso... Só o fato de parar de tomar esses remédios, cara, porque o remédio é veneno, né? Isso aí acaba com o fígado, com o rim, acaba com o organismo. Sim, só o fato dela parar de tomar todos esses remédios já foi uma benção. É uma benção. Pô, que bom, que Deus abençoe, que continue, que fique cada vez melhor, rapaz. Fico feliz. Pessoal, isso aí, ó, que maravilha a gente ouvir aí o seu Ailton comentando, falando, as pessoas também contando aí os testemunhos, o seu Antônio, que já temos aí um conhecimento de muito tempo, China, e falar também, negócio de futebol aqui, nós vamos longe, mas então, vamos falar aquela vez, que eu já estava jogando futebol. Quero saber alguma coisa com ele? Estava até agora falando comigo sobre remédios. No organismo da gente, ó, a gente tá velhinho, né? Então, o que acontece? Eu também estou com 56 anos, né? Igual a... Alô? Pois não, aí acho que o Chino estava falando também. O Chino estava falando, acho que fechou o microfone. Aí o que acontece? Eu já passo para ele de novo. Eu fui jogando o jogo retrasado, que eu fui jogar no sábado ali. No jogo, ó, eu veio uma bola assim, eu fui dar um chapeuzinho no zagueiro, quando eu fui dar um chapeuzinho assim, deu a minha coxa assim, como se, sabe quando você sente como se fosse uma rasgadura assim na coxa, na parte da frente. E eu falei assim, meu Deus, agora sabe que eu vou ter que sair do jogo? Aí eu fui andando assim, fui andando devagarzinho, daqui a pouco foi indo, foi diminuindo, de repente, não deu 3 minutos ali, 2 minutos, 3 minutos, sumiu a dor. Falei, nossa, o negócio já tá bom, hein? Aí daqui a pouco fui dar de calcanhar, o cara me deu uma sola no calcanhar, me subiu aquela dor assim, na panturrilha por trás, assim, falei, puxa, eu comecei a mancar. Também passou uns 2, 3 minutinhos, sumiu a dor. Foi 3 pancadas que eu levei, eu senti na hora, assim, o nervo inteiro puxar, assim. Falei assim, agora eu vou ter que sair. E olha, aí o que acontece? Aí você vê que, assim, não deu questão de 3 minutos, e aqueles piques que eu falei que eu dava, assim, que ia fazer o teste, nossa, eu corro agora também, normal. Aí, olha só outra coisa, o jogo passado, aí, nesse sábado, aí eu fui lá com os velhinhos, que são um pouquinho mais velhos que eu, aí fui jogar no gol. Você acredita que eu torci o pé? E começou a doer, mas torci feio, falei assim, ainda bem que estava quase acabando o jogo, cheguei em casa mancando sábado, falei, meu Deus, isso aí quando faz assim, porque foi forte, vai levar aí uma semana. Cheguei em casa, descansei um pouquinho, aí quando foi lá para umas 4 ou 5 horas da tarde, foi ver cadê a dor, sumiu a dor também. Rapaz do céu! A recuperação do corpo está acelerando 100 vezes mais. Olha, que coisa maravilhosa. Não, olha, assim, coisa assim. E daí eu já levei, e sábado agora levei, falei assim, vou levar uns 5 vidrinhos desse aqui. Nossa, foi vendido assim, ó, questão de... Foi só chegar no vestiário, assim, em 2 minutos que eu falei, assim, o pessoal já comprou tudo. Já amanhã tem que levar mais uma remessa lá para a Verará. Daqui a pouco a Verará tá tudo jogando bola legal lá. Olha aí, tá vendo só? Não, viu? E daqui a pouco você vai ver essa Verará bater um bolão também em outros lugares aí também. Isso. Senhor Ailton, só responde a Vera está aí na sala e ela pediu para me fazer essa pergunta. Ela está com câncer de mama, e ela não faz quimioterapia. Foi uma escolha dela de não fazer. E daí ela perguntou se ela podia tomar 3 por dia. Não. Toma 2. Veja bem. A Vera está aí, ó. Pode explicar. A Vera está aí na sala. Aí. É assim, ó. Vamos falar a real. O organismo, foi feita uma dosagem para uma pessoa acima de 20 quilos tomar 2 Cosimetil. Então, os 2 Cosimetil, ele já é
suficiente. Tomando assim, vamos supor, igual eu tomo antes do café e antes da janta. O importante é tomar 2 por dia e tomar sempre. Nós temos casos, a gente nunca pode falar porque Deus está em primeiro lugar. Eu já falei que milagre quem faz é Deus e o cosmetil contribui com o organismo. Mas nós temos caso de pessoas que não quiseram fazer quimioterapia e que a gente não aconselha, a gente sempre fala assim, eu sou aquela pessoa que eu não quero brigar com o médico, eu acho que o médico estudou, ele tem a parte dele, e quando tiver o médico dar algum tratamento, a gente sempre fala, faz o tratamento do médico e toma o calcimetil, e faz uma avaliação e vê os resultados. Mas se a pessoa teve opção, a gente respeita, tá? A gente respeita. Eu vou falar uma coisa para vocês. A minha avó paterna, lógico que não está mais aqui, né? Nem meu pai está mais aqui, ela morava comigo quando eu era garoto. E ela teve uma opção dessa. Ela também teve o mesmo problema e ela não quis fazer quimioterapia, não quis fazer tratamento. E eu acompanhei. Eu sei o que é a pessoa ter essa decisão, mas ela não tinha calcimetil, tá? E nós temos casos que pessoas tomou calcimetil sem ter feito a quimioterapia e teve resultado, e depois foi no médico e Deus deu a cura. Eu sempre falo, é Deus que deu a cura, não é o calcimetil, não. Mas ele ajudou. Ele foi um instrumento que ajudou o corpo. Mas nós temos casos de pessoas que melhorou, que eu já conversei com a pessoa, e ela foi fazer depois os exames e não tinha mais o tumor. Tá? Já teve casos assim, que a pessoa, só tomando o calcimetil, não quis fazer o tratamento, e depois de um tempo melhorou. Só que a gente não sabe se estava bem no início, a gente não sabe exatamente que pé que estava, e aonde que pode ser que contribuiu ou não. Mas já tem casos que contribuiu. Nós temos casos que pessoas foram agraciadas e tiveram a bênção. Então, é melhor que tome o calcimetil do que não toma, tá? Não, beleza, ela até está se sentindo bem, ela não andava mais, não fazia mais caminhada, e ela voltou a fazer caminhada, começou a se animar, ela faz 1 mês e pouco que ela está tomando, então ela está bem feliz da vida por ter melhorado nessa situação, Jardim. Isso é 50%, eu vou falar assim para você. Eu vou falar uma coisa para vocês, que não tem muito a ver, mas tem a ver porque aqui nós falamos também muito de Deus. A gente acredita, lógico, que, em primeiro lugar, sempre o milagre é de Deus, tá? A gente acredita nisso e acho que todos aqui acreditam nisso. Agora, veja, a gente sabe, quando a pessoa tem um tumor maligno, uma das partes mais importantes é a pessoa ter alegria, é a pessoa querer viver. Porque tem gente que, às vezes, tem um tumor, mas porque, às vezes, ela não quer viver. A gente sabe disso. Tem pessoa que ela fica desgostosa com alguma coisa, às vezes uma traição na família, o marido traiu, ou o marido teve que a mulher traiu, então às vezes a pessoa não quer mais viver. E às vezes ela tem ela é cometida de uma doença assim séria, mas porque o corpo dela está se destruindo porque ela não tem mais vontade de viver, certo? E quando a pessoa está alegre, está feliz, está se sentindo bem, 50% do tratamento é isso, é a pessoa querer viver, ela tem a vontade de viver. Talvez é mais importante do que o tratamento, tá? É a pessoa ter essa alegria de querer. Então, é isso aí da pessoa ter essa vontade, essa alegria, está tendo isso, mas toma 2 por dia que é suficiente, tá? Eu poderia falar, toma 3, toma 4. Não, vai jogar dinheiro fora, porque você vai jogar mais, o organismo não vai absorver isso aí. Então, 2 é suficiente. O importante é a constância. É tomar 2 todo dia, tá? Então, você vai escolher o horário, igual eu tomo sempre. 4 anos que eu tomo de manhã e à noite. Não esqueça de jeito nenhum, tá? Eu sempre tomo calcimetil. Então, isso pode ser que ela tenha uma bênção, sim, ora Deus aí, né? Deus pode fazer isso, e tem uma chance, porque nós já tivemos casos que já teve sucesso no tratamento assim, sem fazer quimioterapia. Embora, igual eu estou falando, eu não aconselho, tá? Eu sempre falo para procurar o médico e deixar o médico falar, eu ouvi o médico. Eu não vai falar, tem um doido que veio aqui e falou que não precisa fazer quimioterapia, que só calcimetil cura. Não, pelo amor de Deus, eu não falei isso. Eu falei que ele ajuda, mas a gente sempre fala para pedir para o médico. Se a pessoa tem a opção dela, a gente não pode ir contra. Então, a gente tem que tentar ajudar no que a gente pode. Perfeito? Perfeito, muito obrigado. Ela está na sala aí, ela escutou tudo aí. A Vera Regina aí. Vera Regina, ora muito a Deus, eu vou orar também por você, muito importante a oração, a gente acredita muito nisso, e o calcimetil como um instrumento para te ajudar, com certeza Deus vai te libertar dessa enfermidade aí. Amém, amém, que maravilha.
É isso aí, né, pessoal? Estamos muito felizes, quero agradecer aí de coração, né? Já estamos aí, ó, já estamos aí aproveitando uma hora aí, seu Ayrton, né, explicando para nós aí, e olha, tá tão gostosa a conversa, tá tão, Eu tô à disposição aqui, para mim não tem problema não, estou à disposição de vocês aí. Quando tiver pergunta, nós estamos aqui. Quando estiver cansado, eu estou aqui, vocês podem perguntar, o que eu puder ajudar. Amém. Então, nós estamos aí, pessoal. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí, mas foi falado com tanta maestria, né, que a gente sabe que só de a gente ver a pessoa falar, né, com convicção, a pessoa falar aí com alegria, você já vê a confiança, e todos nós aqui temos experiência para contar. Se nós for abrir aqui a oportunidade para, como se fosse assim, contar a benção aí, nós vamos ficar aqui até a meia-noite contando benção, mas estamos felizes, muito felizes mesmo. Tá, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, assim, que queira ir para complementar, né? Eu sei que Pode ter testemunho também, se alguém quiser dar algum testemunho de alguma coisa que sentiu aí, sempre ajuda o outro, né? Sempre é bom para incentivar o outro. É verdade. Deixa eu voltar aqui. Só eu estou agora do lado da minha esposa aqui. Ela já faz muitos anos que deu trombose, né, na perna. 95. Desde 95. Ela tem que ficar com meia. Inclusive, deu uma ferida agora, já há quase 2 anos, saiu uma ferida. Ela não tem diabetes. E a gente não consegue curar essa ferida. Ela toma hoje mais de 10 medicamentos por dia. Remédio. Mais de 10 remédios. Né? Ela tem aquela cisticercose na cabeça, tem uma válvula de derivação no cérebro. Deu AVC, ela deu AVC. Então, inclusive, hoje ela não anda sozinha assim, só dentro de casa aqui e tal. Eu tenho que estar carregando ela quando a gente sai. E ela está há 2 meses, vai fazer dia 3, né? 2 meses tomando um caldometil. Aí, o que acontece? A gente não sabe qual foi a melhora dela, se pode tirar um remédio ou tirar outro, ou não pode tirar. Então, a gente ainda está no escuro, assim. Né? O que pode ser feito? Vai continuar tomando ou tirar algum remédio? O China, é o China que está falando, né? Sim. É o China, né? China é o seguinte, ó, o que eu vou falar para você, a vontade era falar para parar de tomar todos os remédios, mas a gente não pode fazer isso. O que pode fazer é ir no médico, mandar fazer uns exames. Já aconteceu de pessoas, que nós temos depoimento, que a pessoa fez o tratamento com o calcimetil, aí foi no médico fazer os exames e o médico viu que os exames melhorou. E aí o médico fala, não precisa tomar mais isso, você para. Assim como tem pessoas que estavam com mais de 700 de glicemia, da diabetes, tomava insulina e depois tomando calcimetil, baixou de 100, só parar de tomar insulina, não toma mais insulina, não tem mais diabetes. Então, tem caso assim. Mas o médico é que tem que acompanhar e pedir para tirar os medicamentos. A gente nunca tem que pedir para tirar sem saber o que está acontecendo nos exames. O médico estudou para isso. Então, sempre a gente tem que respeitar o médico. Mas fala que está sendo melhor, nós já tivemos um caso de uma pessoa que ela estava com problemas de trombose. E começou a tomar o calcimetil e foi fazer os exames. A médica, quando viu, falou assim, nossa, o tratamento está perfeito. Aí a pessoa que toma o calcimetil falou, olha, eu estou tomando esse suplemento, até trouxe para a senhora ver. Ela pegou, porque tem médicas e tem médicas, né? Tem médicos e tem médicos. Ela pegou, viu a composição do calcimetil e falou assim, olha, pelo que eu vi aqui, só tem coisa boa. Então, continua tomando isso aqui, não precisa tomar mais um remédio que eu te dei. E ela começou a estar tomando só calcimetil e está bem e não precisou mais. Nós temos um caso, que eu até vou mandar para o pastor José, tem uma mulher no Rio de Janeiro, eu sei por causa que a cuidadora dela conversa comigo sempre. E ela chama ela de tia. É uma senhorinha que fez agora 98 anos. Uma criança, 98 anos, uma senhora de cor negra. Essa mulher, ela tinha uma ferida de trombose. E ela começou a tomar o calcimetil. O que aconteceu? E parou, por conta própria, de tomar o remédio do médico. Quando ela foi fazer o exame, começou a melhorar
e até ter o depoimento dela gravado, vou mandar, que começou a mudar a cor, começou a melhorar, e ela também tinha um problema do braço, igual a minha esposa, que não levantava o braço. Tem 2 depoimentos dessa senhora, e eu vou mandar para o pastor José aí, para ele passar para vocês. E ela notou que a cor começou a melhorar, que começou a cicatrizar, e aí o médico falou assim, nossa, o tratamento do meu remédio está ficando bom. Ela não falou que era o Cosmetil, ela ficou quieta e ficou com medo dele falar para parar de tomar. E ela continuou tomando o Cosmetil e cicatrizou uma ferida que ela tinha há muito tempo, de uma trombose. Hoje ela está com 98. Quando ela gravou o depoimento, ela devia estar com 95, mais ou menos. Já faz uns 3 anos que ela gravou esse depoimento. Continua tomando Cosmetil até hoje. Ela não para de tomar Cosmetil. Ela tinha 95 anos, hoje está com 98. Cosmetil, ele previne a formação de trombo, inclusive para aqueles problemas da vacina que o pessoal teve da Covid, que algumas vacinas poderiam dar problema de trombose. Era um efeito colateral. O Cosmetil previne, evita isso. O Cosmetil, também na parte do AVC, ele ajuda a recuperar. O que acontece? Às vezes a pessoa tem uma paralisação, quando ela toma o Cosmetil, vai fazer um neurônio novo. Só que, às vezes, o neurônio novo é como quando você pega um HD e você compra um HD novo do computador. Eu não entendo muito de informática, mas vocês entendem um pouco o que eu estou falando. Ele vem formatado, você tem que pôr as informações nesse HD. Então, o neurônio novo é um HD que não está formatado. É como uma criança que tem que aprender a andar, tem que aprender a falar, tem que aprender a se mexer. Às vezes, a pessoa tomando Cosmetil faz uma reeducação de movimento com, no caso, um profissional, né, de fisioterapia, para poder fazer a reeducação. E tem casos assim que a pessoa voltou a se movimentar mesmo quando estava paralisado, viu? Então, nós temos casos assim que a gente já viu acontecer isso. O Cosmetil ele ajuda nessa recuperação do AVC, previne o AVC e previne também essa formação de trombose, como ele ajuda o caso quem tem trombose, igual essa mulher que tem 98 anos. Ela tinha 95 quando ela gravou 2 vídeos, um que ela fala dessa ferida e a outra que ela levanta o braço, e eu vou mandar para vocês falar do depoimento dela, e ela continua tomando Cosmetil até hoje, que eu falo direto com a cuidadora dela. Mas beleza. O negócio do olho lá, que ela estava falando da visão, que eu fiz a cirurgia de catarata. Ela fez a cirurgia de cataratas. Bom, E agora está estilando o olho, assim, como é que a gente fala? Fica parecendo que está piscando uma luzinha. É o efeito do remédio? Sim. Pode ser efeito do remédio. Então, mas o Cosmetil pode ajudar nessa parte aí, tá? Porque às vezes o que tem no Cosmetil, principalmente a parte do zinco, que melhora a vista, ou o colágeno, ele pode melhorar isso aí, tá? Esse tremor aí. Então, isso pode, esse tipo de tremor, esse tipo de coisa pode melhorar sim, tá? Ele pode dar uma melhorada. Tem gente que às vezes tem aquele zumbido no ouvido também, já teve gente que deu relato que tinha um zumbido no ouvido tomando o Cosmetil, melhorou, porque tem muito colágeno, e o ouvido ele tem uma região rica em colágeno, né? Então já teve casos de pessoa que melhorou o zumbido de ouvido, que tinha um zumbido, melhorou com o Cosmetil. Então tem vários relatos de pessoas que melhoraram. Esse caso aí, desse tremorzinho, pode ter alguma coisa a ver com a cirurgia, pode ter alguma coisa mas o Cosmetil pode ajudar isso aí também, viu? E a recuperação da cirurgia. Não parou, mas eu vou continuar tomando até eu ir lá no meu neurologista, que já fez 5 cirurgias. Não, mas pode tomar o Cosmetil. Agora é o do medicamento, igual a China me perguntou. Começa a tomar o Cosmetil e conversa com o médico, fala para ele que está tomando o Cosmetil, né? Ele vai olhar a formulação do que é e ver se tem algum medicamento que ele pode cortar. Às vezes, ele pode não tirar tudo, mas aconteceu, por exemplo, com o meu médico. Eu tomava muitos remédios quando comecei a tomar o Cosmetil, tá? Aí eu cheguei no médico, por exemplo, um que eu tomava, eu tinha muito problema de dor no pé, que eu não podia colocar o pé no chão que doía, então eu tinha um excesso de ácido úrico. Aí eu tomava o alopurinol 300. O que aconteceu? O médico chegou e falou assim, começa a tomar o alopurinol sempre. Eu falei para ele que melhorou, eu fiz o exame, deu uma reduzida, eu falei que não estava sentindo mais dor, e falei que os exames ficou bom. Ele mandou tomar o alopurinol 100. Aí depois, o que aconteceu? Eu parei de tomar o alopurinol, eu não tomo mais alopurinol, nunca mais voltou a ter dor no pé. Meu pé esquerdo não podia pôr no chão assim que doía.
Eu parei por conta própria, não tomo mais alopurinol nenhum. Parei de tomar e nunca mais deu dor no pé. Então, eu de 300 que aí passei, depois eu parei de tomar. E teve medicamento que eu tomava assim. Eu tinha colesterol em excesso e triglicérides em excesso. O médico falou, você tem que tomar o rosuvastatina de 10 miligramas e tem que tomar o ciprofibrato de 100. O que aconteceu? Eu fiz os exames, ele falou, nossa, mas os seus exames melhoraram muito por causa do calcimetil, né? Aí ele falou, toma um dia um dia o outro. Já pula um dia. Um dia você toma um ciprofibrato, outro dia você toma outro. Aí chegou uma hora que ele falou, não precisa tomar mais, se o colesterol tá bom, o triglicérides tá bom. Eu parei de tomar os remédios. Então, só aí eu já eliminei 3 remédios, o alopurinol, o ciprofibrato e o rosuvastatina. Eu falei, não precisa tomar mais. Eu parei de tomar. Então, tem coisa que a gente vai sentindo bem e vai cortando. E quando vai cortar, sempre eu falo, toma dia sim, dia não, dá uma testada, né? Mas sempre é bom conversar com o médico, viu? Fazer os exames e ver como é que está o resultado. Não, tranquilo. A gente vai fazer isso. Ok? Tá, obrigadão, hein? Boa noite. Boa noite. Pessoal, se tiver alguma pergunta, ou algum depoimento, alguém que tem, pode falar aí. Nós estamos aí. Se vocês quiserem encerrar também, vocês ficam à vontade aí, né? Porque às vezes o pastor quer dormir também aí. Não, tranquilo, nós estamos aqui ouvindo e, né, tem que aproveitar. Pastor José, faz assim, ó, eu tinha um amigo meu, né? Que ele era muito assim, igual eu, né? Era muito sério, né? Eu também sou muito sério, vocês perceberam, né? Eu gosto de brincar. Aí, ó, esse amigo meu, quando a gente ia na casa dele, ele chegava para a mulher dele e falava assim: bem, vamos dormir que a visita quer se embora. Não, mas é tudo importante. Claro que, né, sabe que o horário ali, né, avançou, mas não tem problema. Isso daí, a importância dessa nossa conversa aqui, né, e ver os testemunhos, a oportunidade aí. Eu fiquei feliz também que hoje o pessoal participou, tá perguntando. Oi, nossa, e teve resultado já, né? Porque o pessoal já começou já a fazer o teste. Eu falei da outra live, eu falei, se vocês lembram, eu falei assim, o Cosmetil não vai fazer ninguém aprender a jogar bola. O China joga bola porque Deus deu o dom para ele é bom, igual o Antônio falou. Só que é o seguinte, o Cosmetil, se tiver uma garotada que vai jogar bola, não vai fazer ele ficar bom de bola, mas que ele vai correr mais, vai cansar menos, vai dar mais trabalho. É, é isso aí, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? China, Vanderlei, seu Antônio. Pastor, foi gravada essa live, não é? Está sendo gravado. Não, porque daí mandar pro Toninho. Ele tem lá 25 atletas. Olha lá. Inclusive joga amanhã cedo, ele tem que mostrar para os atletas dele lá. Tá, tranquilo, já vamos encerrar aqui, nós já vamos estar, a gravação já pronta. Legal. Ok. Tudo certinho, então, pessoal? Vamos encerrar, então. Quero agradecer aí, de coração, o seu Ayrton Panzarin, né, que tem sido uma benção aí, né, tendo nossas conversas, sempre que a gente precisou, às vezes, faz algumas perguntas fora de época, mas a gente vai lá, conversa com ele e ele está sempre prestativo. Então, isso aí é o fundamental. Então, estou muito feliz. Quero agradecer aí de coração. Eu que agradeço. Então, é isso aí, pessoal. Desejo a todos aí uma ótima noite, um ótimo final de semana. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E estamos aí, né, pessoal? Amanhã, a hora que precisar, nós estamos aqui para dar todo o apoio. Tá? Então, uma ótima noite e um ótimo final de semana para todos, em nome de Jesus. Amém. Boa Deus noite. abençoe a todos. Deus. Boa noite. Volte sempre, saiu. É só convidar, só chamar que nós estamos aí. Um abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite.